Se você tem a sensação que o seu rosto depois dos 40 ficou mais pesado, muitas vezes ele pode ser por um ganho de peso, outras vezes simplesmente por alterações hormonais, mas também acontece de acúmulo do tecido gorduroso mudar de posição e começar a se posicionar em outras partes do seu rosto. E isso trazer aquela sensação de rosto mais pesado. Nunca o tratamento com preenchedores vai melhorar. Por quê? Porque você só vai acrescentar mais volume, você só vai deixando cada vez mais pesado. E na grande maioria das vezes o que se precisa é a retirada de volume e o reposicionamento dos tecidos profundos. É muito comum, depois dos 40 anos, as mulheres começarem a perceber que estão tendo algumas modificações no corpo e na face. Nem sempre tem um ganho de peso na balança, mas tem uma mudança estrutural, diminuição da musculatura e sim ganho de gordura. Na face, isso pode provocar não só um rosto mais cheio, mas como também pode pesar e esse peso modificar as estruturas. Isso é muito comum na região do pescoço, onde aquele peso vai descendo toda a musculatura e pele. Na região da maçã do rosto vai fazendo aquele peso e vai descendo. E o tratamento aqui não é simplesmente trazer volume para as regiões que estão faltando, e sim retirar o volume em excesso e reposicionar. Porque vamos imaginar que você tem uma estrutura como se fosse uma rede e você colocou uma coisa com pouco peso em cima. A rede praticamente continua na posição, mas se você traz mais peso para aquela rede, ela vai fazer um abaulamento maior. O nosso rosto funciona muito dessa forma. Quanto mais peso, seja por um aumento da glândula salivar, seja por um aumento da gordura, a musculatura vai perdendo a força e vai funcionando exatamente como uma rede, vai abaulando. E aí o que é necessário fazer? A retirada deste volume. A gente precisa tirar gordura, precisa reduzir a glândula salivar e precisa tratar aquela musculatura que ficou frouxa por conta de tudo que aconteceu. Agora, quando a paciente tem uma pele que não tem esse ganho de volume, mas tem muita flacidez da pele, tem-se que pensar que aquilo não é só uma flacidez de pele, mas sim a musculatura que está por baixo, que também perdeu a força, mas ela não tem esse abaulamento porque não tem o ganho do volume, portanto não faz aquele abaulamento porque a musculatura não consegue segurar, mas tem sim um afrouxamento e o tecido em cima fica como se fosse frouxo, porque a musculatura embaixo está frouxa. Então, é muito importante, toda vez que você se olha no espelho e pensa sobre um preenchedor para trazer a correção da sua causa, uma avaliação muito criteriosa para entender não só a pele, não só o aspecto, mas tudo que tem por dentro e como aquilo está funcionando, porque é ali que a gente tem que agir para resolver realmente o que está sendo mostrado no espelho. Lembra, pele muito flácida, pode ser sim um certo excesso de pele, pode ser uma perda da elasticidade da pele, mas muitas vezes é a perda da musculatura lá dentro que não está conseguindo manter tudo no lugar certo. E se tiver volume, como uma glândula salivar aumentada de tamanho, o que é normal com a idade, essa glândula costuma realmente aumentar de tamanho, ou um acúmulo de gordura nessa região que fica dentro do músculo platisma, fazendo esse peso e trazendo abaulamento, isso precisa ser corrigido, porque se eu tentar simplesmente puxar essa musculatura com fios de tração, com qualquer coisa que eu tente fazer ali, eu não vou corrigir totalmente e vou muitas vezes até trazer uma piora para o quadro. O diagnóstico e o tratamento é a forma mais correta da gente chegar a um resultado de rejuvenescimento bonito e o principal, de forma natural, trazendo naturalidade, não trazendo uma face diferente, uma face que não é bonita, que não é a sua face. O tempo realmente vai pesando, algumas pessoas ganham esse aumento desse acúmulo de gordura em alguns lugares, como pescoço e até a região aqui da bochecha. Isso pode ser por causas hormonais, por mudanças de hábito, pela mudança das atividades, e aí sim tem que ser tratado. E muitas vezes não é nada disso, um emagrecimento que você teve muito grande, agora com as canetas emagrecedoras que trazem o emagrecimento, que fazem com que você perca esta gordura, mas ela não trata a musculatura, você não tem um ganho de força na musculatura. Lembra, é como se fosse uma rede
que ficou ali muito tracionada e ela acabou distendendo, ela acabou ficando mais flácida ainda. Quem? A musculatura. Essa musculatura precisa ser tratada para levar junto a pele. E aí sim, tratar a pele, tanto na parte da elasticidade, quanto na parte da hidratação e na remoção do excesso de pele, se porventura existir. Muitas vezes o cirurgião usa a gordura na cirurgia, mas não com a intenção de fazer um preenchimento, como se fosse substituir um preenchimento com ácido hialurônico, mas sim para usar os fatores de crescimento, os fatores embriológicos que tem na gordura para melhorar a qualidade de pele. Isso chamamos de nanofat. Em alguns pequenos detalhes da cirurgia, a gente pode usar ainda a gordura como um microfat para ocupar pequenos espaços, mas o reposicionamento dos tecidos profundos é que realmente fazem a diferença da cirurgia. É muito importante, quando a gente está falando de cirurgia de face, a gente pensar que ela deve funcionar como uma mágica. A gente tem que ir lá, retirar os sinais de envelhecimento, mas sem provocar uma mudança. É como se a gente estivesse voltando no tempo, é como se a gente estivesse apertando o botãozinho e voltando no tempo, trazendo para você características que você tinha quando era mais jovem. Eu falo muito sobre técnica cirúrgica no meu canal, eu explico bastante como elas funcionam, tem vários vídeos aqui falando sobre toda essa parte. Vai lá, procura, entra aqui para você entender realmente e com isso você ter uma melhor forma de procurar a solução para o seu caso. Eu vou te ajudar por aqui. Se você quer conversar comigo, clique aqui no link da descrição, eu vou te ajudar, eu vou te explicar tudo e vou te ajudar a tratar.